Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá, Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 2 e 3. Você conhece a história de Josias, rei em Judá, que começou muito jovem, tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou por 31 anos em Jerusalém. Interessante como ele andou de forma fiel ao Senhor, nos caminhos de Davi, e buscou ao Senhor, ainda bem jovem. Se ele começou com 8 e no 8º ano ele já estava buscando ao Senhor, querendo fazer como Davi fez, o Deus de Davi. Então a gente vê ali 16 para 17 anos. Foi purificando, mesmo jovem, purificando Judá, Jerusalém, da idolatria. E é interessante porque nós estamos acostumados a ver a história de quando foi achado o livro da lei. Mas muitas vezes a gente se esquece que antes Josias já estava buscando ao Senhor. Um rei que foi prometido pelo próprio Deus. Quando nós vemos a história de Jeroboão, a gente pôde refletir sobre isso. Deus falou que ele viria. E chegou o momento da gente falar sobre Josias. Tem muitos detalhes. A gente teria que ler aqui o capítulo inteiro. Mas a gente vê ele purificando o templo. Lembra bastante, na minha opinião, a história de Ezequias. Antes de Josias, nós tivemos outros reis, como Manassés e Amon, que fizeram mal. Manassés é incrível a história dele. Ele até passa a fazer melhor depois, teve uma nova oportunidade na vida dele e mudou. Amon fez muito mal. A ira do Senhor sobre Judá já estava aumentando pouco a pouco. A gente olha para isso e vemos que o Senhor já tinha, da mesma forma que Israel foi levada cativo pelos assírios, agora o Senhor vai mandar também Judá cativa. Como ele tinha falado lá no livro de Levíticos, Deuteronômio, que aconteceria com o seu povo se não o seguisse, se andasse nos caminhos dos povos que estavam ali em Canaã antes de Israel se estabelecer. E a gente vê na história de Manassés, quando a gente está lendo, que é o que vai acontecer. Que é o que o Senhor deixa bem claro, que vai vir a calamidade sobre Judá também, como veio sobre Israel. Capítulo 34, do versículo 14 até o 33, fala sobre isso, o encontro agora, que eu falei anteriormente, da lei. Josias, rei, vai escutar um pouquinho sobre a palavra, alguns trechos, e já vai ficar ah, bem preocupado com o caminho que Israel estava levando anteriormente. Eu acho interessante, se a gente vê do versículo 14 em diante, a gente consegue ver um pouquinho sobre esse encontro do livro, mas olha o versículo 18. O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes. E deu essas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro. Josias então entende tudo o que aconteceu. Ele sabia sobre a história do seu pai, do seu avô e de outros reis, tanto em Israel, como ele fala, como em Judá. Então ele se preocupa agora com o Senhor, como estava a ira do Senhor sobre o seu povo. Então por isso que ele rasgou as vestes dele, e isso mostra humildade da parte do rei, em reconhecer que o Senhor estava sendo maltratado nesse sentido, ou jogado de lado, melhor dizendo, sendo deixado de lado para que eles adorassem falsos deuses. Coisas importantes para a gente refletir aqui, a gente tem várias coisas que dá para ser
importantes para a gente refletir, mas o fato dele mandar consultar o Senhor. Davi fazia isso. Consultava o Senhor no que ele deveria fazer. E é o que ele também pede, que esses homens vão e consigam consultar o Senhor para saber como o Senhor estava, como a ira do Senhor estava, o que eles poderiam fazer. E é incrível, porque o Senhor fala sobre tudo o que tinha acontecido, e aí quando chega no versículo 26, digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes, chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar, sobre os seus habitantes. Então eles levaram resposta a Josias. A calamidade viria nos tempos de Josias. Olha que coisa incrível, porque o Senhor mandaria os inimigos para levar agora cativo também Judá. Mas pelo coração de Josias, pelas coisas que ele procurou fazer desde jovem, agora também quando ouviu a lei do Senhor, sentiu em seu coração o peso dos pecados de sua família, de Israel, de Judá, o Senhor vai permitir que não aconteça em sua época, mas que ele possa viver em paz até o fim da sua vida, pelo menos descansar sem ver a calamidade chegar. Quem estudou já a história de Josias sabe que ele morreu em guerra com o Egito, mas é, a questão é mais no sentido que eles não seriam levados na época de Josias para o cativeiro. Muito bom também a gente ver, a história conta também de, novamente, a celebração da Páscoa, agora no capítulo 35, nos tempos de Josias. Vale muito, muito a pena, obviamente, também ser lido para refletir melhor como foi feito, como eles pensaram aqui a respeito, como a lei ensinava. Muito bom. E você? Se soubesse algo que ainda não leu na Bíblia, se você escutasse, como seria a sua reação? Como você reagiria? Você ficaria com o sentimento de que, eu não sabia fazer o quê? Você refletiria e pensaria melhor nos seus pecados, como você tem desagradado a Deus? Você pensaria na próximo ato que você iria tomar, a próxima ação que você iria tomar? Como você agiria? Josias preferiu ser sincero ao Senhor, se humilhar perante o Senhor. Isso era dele. Ele sabia da importância de se respeitar o Senhor nosso Deus. Quando nós escutamos coisas como essa que Josias escutou, será que nosso coração parece que a gente nem está escutando uma repreensão? Será que parece que, tá bom, eu entendo, mas fazer o quê? A gente não entende realmente o tamanho do mal que é cometer pecados. Eu acho que é importante a gente refletir e tentar agir como Josias. Se humilhar perante o Senhor, reconhecer que os nossos pecados fazem muito mal e separação entre a gente e Deus. E Cristo morreu para acabar com essa separação, para que a gente tivesse novamente com o Senhor nosso Deus. Que a gente siga também agora Josias, como ele seguiu também os caminhos de Davi.